Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Graças a Deus, amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus, por esse nosso encontro. Eu sou o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Igreja essa que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. E faço esse convite, amados de Deus, para que juntos estejamos na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada no centro de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, centro de Osasco. As nossas reuniões são às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Conto com a sua presença. E vamos dar início à mensagem que o nosso Criador nos passa neste momento para crescimento espiritual, que tem por nome o título: O jejum escolhido por Deus. A abstinência de alimentos para santificação era uma prática na antiga aliança, ou seja, na lei de Moisés, e em muitos ministérios hoje se perpetuam. E com relação à abstinência de alimento, a graça de Deus, ela vai nos revelar se essa prática é da vontade de Deus ou não. Então houve mudanças. Essa era uma prática da lei de Moisés e hoje nós estamos num período da graça. E Deus escolheu um jejum para que venhamos praticar nos dias atuais. Assim como aconteceu mudanças na purificação de pecados, num princípio era derramamento de sangue de animais. Depois, pela vontade de Deus, se apresentou uma outra forma de purificação de pecados, através do batismo de João Batista, para purificar pecados. E Jesus, pondo um fim tanto à primeira forma como à segunda, através do seu corpo, do seu sacrifício perfeito, fez a expiação por todos, fez a purificação para todos ao mesmo tempo, nos purificando para sempre, como está descrito através do conhecimento do Evangelho da Graça em João, capítulo 1, verso 29, és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 9, 26, com uma única oferta ele nos aperfeiçoou para sempre, como também está descrito em Hebreus 10, 17, e dos teus pecados não me lembro. Houve também, amados de Deus, mudança. Deus escolheu uma forma de jejuar, e isso para sempre, para aqueles que se achegam a Cristo e passam a viver como nova criatura. E para entender esse jejum que Deus escolheu, eu peço que você abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 58, a partir do verso 1. Em negrito está descrito observância devida do jejum. Então Deus aqui nessa passagem de Isaías chama a atenção do povo e mostra para o povo, assim como também nos dias atuais, qual o jejum que ele escolheu. E assim diz: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Deus deu aqui
uma palavra para Isaías proferir ao povo. E diz: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como de trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E hoje a graça de Deus está fazendo isso, ou seja, está se cumprindo aqui, por intermédio de Isaías, o cumprimento de Jeremias. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. E hoje nós temos a verdade nos lábios, o Evangelho da graça de Deus. Então nós temos que falar a palavra de Deus com verdade, para tudo e para todos. Continuando: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Hoje, como por Deus foi nos dado a verdade, revelado a verdade aos nossos corações, sabemos que com relação a esse pecado que Isaías traz aqui a mando de Deus, com relação a isso já foi resolvido, como acabamos de ler. João 1:29, Hebreus 9:26 e Hebreus 10:17. Dos teus pecados não me lembro. Já nos dias de hoje anunciamos não mais o pecado, porque, como vemos anteriormente, por intermédio de Cristo Jesus, com o seu sacrifício perfeito, essa questão já foi resolvida. Mas anunciamos a graça de Deus. Hoje nós não anunciamos mais o pecado, a transgressão do povo, mas anunciamos a graça de Deus, advertindo a todo homem e mulher a se apostatarem da religiosidade, doutrinas de homens, correntes, campanhas, idolatrias, sacrifício, ou seja, essas práticas é um adultério espiritual, práticas que estão conduzindo o povo a ser idólatras, se apegando a amuletos, a objetos dados nessas correntes, nessas campanhas, como sempre se vê por aí nas igrejas. É lenço, é arca da aliança, é martelo ungido, é sal, é vara, é cajado, é óleo, é rosa, é azeite, como contato de fé para com Deus. E o contato de fé para com Deus, como Jesus disse, é a oração. Batei, batei, abre-se-vos-á, buscai e acharei, tudo que pede e recebe. Então, nas palavras de Jesus não existe correntes, campanhas, não existe essa prática de ensino. Então a graça de Deus hoje está anunciando ao povo que tem que se apostatarem da religiosidade. E assim como também uma das formas, que é o assunto principal, a observância do jejum, a observância devida do jejum, porque isso é uma prática que todas as religiões em sua maioria praticam. Continuando, Isaías: e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Verso 2: mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como Paulo disse, né? São zelosos. Eles têm prazer em querer saber os caminhos de Deus. Mas a graça de Deus é uma revelação a quem Deus escolhe. Voltando aqui, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis
que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, quando eles jejuavam, era para interesse próprio, querendo uma bênção, querendo um milagre, querendo um livramento, querendo a proteção de Deus, ou seja, para o seu próprio interesse, sempre para si. Verso 4: Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho ínico. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Então Deus já deixa claro aqui que essa prática de jejum, e ainda com o coração assim, não se fará ouvir a voz do alto. Ou seja, nos dias de hoje, por intermédio do apóstolo Paulo, ele diz: não suportarão a sã doutrina. Lá atrás eles jejuavam para contendas e rixas. E hoje, a religião, em contraste com a graça, não é diferente. Nos dias de hoje, por intermédio do apóstolo Paulo, ele diz: não suportarão a sã doutrina. E quais que não suportam a sã doutrina? Não são os que vivem a prática do jejum também? Hoje não é diferente. Hoje eles não suportarão a sã doutrina e muitos sentirão coceiras no ouvido, não aceitando, se irritando com a graça de Deus. Não é diferente como nos dias passados. Verso 5. Aqui Deus começa a responder: seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma? Ou seja, deixe de comer? Incline a cabeça como o junco e estenda debaixo desse pano de saco e cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aceitável ao Senhor? Aí no verso Deus responde: o jejum que ele escolheu. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livre o oprimido e despedaça todo o jugo? Como jejuar assim? Eu te pergunto. Somente um conhecedor da graça de Deus pode praticar isso. O jejum escolhido por Deus. Somente o Evangelho nos lábios desfaz as ataduras da servidão. Somente aquele que prega e que tem o Evangelho nos lábios deixa livre o oprimido e despedaça todo o jugo. Ou seja, como está descrito em Jeremias, a palavra que é fogo e martelo que esmiuça a penha, destruindo toda mentira religiosa. Nas palavras de Paulo, entendemos o que é jejuar para Deus, o jejum que ele escolheu. E para que você tenha mais clareza do jejum que Deus escolheu, e Paulo já estava praticando isso, abrindo a sua Bíblia em Atos, capítulo 20, verso 24. Vamos a essa evidência. Aqui está o jejum, nessa evidência que vamos ler de Atos capítulo 20, verso 24 e verso 32, entendemos o que é o jejum para Deus. Vamos a essa evidência. Atos capítulo 20, verso 24. E assim diz, amados de Deus: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ou seja, testemunhar, pregar, falar. E aquele que tem a graça de Deus desfaz as ataduras da servidão, deixa livre o oprimido. Ou seja, na religião existe muitas gentes, muitas pessoas, muitos filhos de Deus presos nessas igrejas. Se você sair daqui, irmão, o diabo vai tomar de conta da sua vida, a sua vida vai
se encher de demônios, vai ter legião e mais legião. Ou seja, ataduras na servidão, a pessoa está presa na igreja pelo medo. Deixe livres o oprimido. E o que é que eles fazem? Eles oprimem as ovelhas de Deus através desse ensino, dessa doutrina de ameaça, e despedaça todo o jugo. Aqui, através das palavras do apóstolo Paulo, entendemos o que é jejuar para Deus. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Duas coisas aqui que Paulo estava praticando, que para Deus é um jejum. Em nada considerar a vida preciosa para si mesmo, e no coração a determinação de completar a carreira, combater o bom combate, guardar a fé. E através dos ensinos do apóstolo Paulo, recebido a revelação do Evangelho da Graça, ele diz aqui em Atos 20:32: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Então, amados de Deus, o Evangelho da Graça, o conhecimento da graça, tem o poder para te santificar, te edificar, tirar de você toda a contaminação religiosa. Aquele que prega, aquele que encomenda as pessoas ao Evangelho da Graça, está praticando o jejum, que é o jejum que Deus escolhe. Então, nessas duas evidências, Paulo, na prática, mostrou o que é jejuar, o jejum escolhido por Deus. Nessas duas evidências de Atos, capítulo 20, verso 24 e capítulo 20, verso 32. Aquele que tem o conhecimento da graça de Deus tem o poder para desfazer as ataduras da servidão, deixar livre o oprimido e despedaçar todo o jugo. Voltando a Isaías, capítulo 58, verso 7, continuando aqui: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Isso aqui não é ao pé da letra, pessoal. Isso aqui é a palavra de Deus. Aquele que tem o conhecimento da graça de Deus tem que repartir, porque tem muitas pessoas que têm fome da verdade. E como que elas vão se alimentar se não tem quem pregue? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados? Isso é no coração, tá? É com amor, na oração, interceder, pedir a Deus misericórdia por essas vidas que estão como que mortos de esperança, jogados de um lado para o outro como os animais, para cima e para baixo, sem ter nenhum teto para repousar a cabeça. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras? Só aquele que tem a graça no coração e a prática, na prática, esconde a nudez do irmão. E se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante. Ou seja, como Jesus disse, né? Aquele depois que acender uma candeia, jamais põe debaixo do alqueire, e sim sobre o velador, para que todos vejam a luz. Nesse momento você não está se escondendo do teu semelhante, do teu próximo. Quando você fala da graça de Deus, você não está se escondendo. Mas quando você retém, você está se escondendo. A lâmpada está apagada, está como se não tivesse sido acesa, porque enquanto não tem a prática da divulgação do Evangelho da Graça de Deus, você está como uma candeia debaixo do alqueire. E Deus não quer que isso aconteça. Você, neste momento, agindo assim, você está como apagado. E não te esconda do teu semelhante. Verso 8:
Romperá a tua luz como a alva. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Até aqui, amados de Deus. Então veja o jejum que Deus quer que venhamos viver, o jejum escolhido por Ele. E se você pratica, você vê claramente aqui nas palavras de Deus: romperá a luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Aquele que tem a graça no coração e divulga ela, libertando as ataduras da servidão do povo de Deus, deixando livre o oprimido e despedaçando todo o jugo, somente aquele que tem o conhecimento da graça consegue jejuar assim, através do conhecimento na prática. Porque quando você está neste momento servindo a Deus, falando da sua palavra, desfazendo as ataduras da servidão, deixando livre o oprimido e despedaçando todo o jugo, com a palavra da graça, através das pregações, através do evangelizar, nesse momento você está praticando o jejum que Deus escolheu. Ou seja, você está em espírito, porque a carne não quer servir a Deus. Somente servimos a Deus no espírito. E assim eu declaro sendo você, meu amado. Então vemos claramente, através de duas passagens, 2 versículos do capítulo 20 de Atos, Paulo na prática jejuando, falando do Evangelho, tomando em seu coração a determinação de completar a carreira, combater o bom combate e guardar a fé. E sendo assim, a sua vida será bem exaltada por Deus, protegida, guardada, livrada, curado, somente falando do Evangelho da Graça. Você tem ao teu favor muitas bênçãos para acontecer, para se manifestar da parte de Deus. Então, cada vez, amado de Deus, que você se envolve com o Evangelho da Graça e através dele você se deixa usar, você abre o coração para servir a Deus, neste momento você está praticando o jejum que Deus escolheu, fazendo a vontade do Espírito e deixando a vontade da sua carne. Aqui eu me despeço. Um abraço do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até a próxima, anjos eleitos, amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência.
Ministério Pastor Sandro Diniz.